Eu sou a professora Patrícia, professora de português, estamos aqui para mais uma aula. Como a gente havia conversado, toda semana tem atividade, tem um papo meu com você. Lembra do que a gente está vendo esse bimestre? Infográfico. O que é infográfico mesmo? A junção de info mais gráfico. Informação mais gravuras, tabelas, figuras. A junção do texto mais imagens. Isso é um infográfico, não vamos nos esquecer. Mas na atividade dessa semana, a gente vai ver um outro tipo de texto. Que texto é esse, professora? Na atividade de vocês está o texto de divulgação científica. E o que seria esse tipo de texto? Esse texto é um texto muito importante, a gente convive muito com ele na escola. Esse texto apresenta para nós as pesquisas, os dados científicos levantados. O nome já diz, divulgação. Vamos contar para todo mundo. E científica, porque é baseado em dados científicos, em estudos realizados e comprovados. Nessa atividade dessa semana, nós vamos ler um texto de divulgação científica para vocês tomarem conhecimento. Na verdade, vocês já conhecem o texto de divulgação científica, só que agora vocês vão olhar o texto entendendo que é um texto de divulgação científica, correto? Ele tem algumas características importantes para a gente guardar. O texto de divulgação científica, ele é objetivo, ele tem uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, é baseado em dados científicos, feitos por pesquisadores para nós, para trazer para o nosso conhecimento, tá? Mas aí, professora, a gente está vendo infográfico e agora o texto de divulgação científica? Isso, toda vez que tiver um forte apelo visual, entra o infográfico. E o infográfico ele pode ajudar muito os textos de divulgação científica. Por quê? Ele pode dar esse suporte visual que facilita a nossa leitura do texto de divulgação científica. Então, em muitos textos de divulgação científica, vocês vão ver o infográfico. Eu aposto que vocês vão ver bastante em ciências na questão da temperatura e calor, que a professora de ciências está vendo com vocês. Lá vocês vão ver infográficos e vão ver textos de divulgação científica. Então, estou trazendo para vocês conhecerem mais um espaço em que o infográfico ajuda a gente a compreender as coisas melhores. Então, para isso, vamos ao exercício da semana? Então, agora vamos ler o texto de divulgação científica que está na atividade da semana. As redes sociais na internet e suas apropriações por jovens brasileiros e portugueses. O fenômeno das redes sociais online é marcante na atual fase da internet 2.0, tendo crescido vertiginosamente a partir do ano 2000, com adesão majoritária de jovens que as acessam por computadores fixos e móveis em plataformas dos mais variados tipos. Por meio delas, trocam mensagens e compartilham conteúdos os mais diversos. Diante desse cenário, com base em duas pesquisas convergentes, pretende-se discutir os usos e as apropriações das redes sociais online por jovens alunos do ensino fundamental e médio e destacar os pontos mais pertinentes da atual fase da internet nos contextos pessoal, familiar e escolar. Foram aplicados questionários inspirados em modelos de pesquisa elaborado na Itália a 404 alunos brasileiros de 8 escolas do Rio de Janeiro e a 549 alunos portugueses de 11 escolas na região portuguesa de Castelo Branco. Com essa rica empíria, verificou-se que pontos os jovens se aproximam dos ideais de uma nova subjetividade, o leitor imerso nas novas mídias e de um jovem naturalmente afeito aos suportes digitais, o nativo digital. Então, agora que nós já lemos o texto de divulgação científica, as primeiras perguntas, vamos entender sobre o que o texto está falando. Todo o texto, primeiramente, a gente tem que entender sobre o que ele fala. E aí a gente vai observando as características que a gente colocou. Lembram-se das características do texto de divulgação científica? Vou colocar aqui para vocês se lembrarem. O texto de divulgação científica ele tem uma linguagem clara, objetiva e baseada em fatos científicos, ok? Isso para vocês não esquecerem. A segunda parte, a gente vai ver o quê? Nós vamos ver outro infográfico para ajudar a gente a fazer essa comparação. Aí aqui nós temos um infográfico de acordo com o texto que nós lemos, certo? Vamos analisar esse infográfico? Vamos ver sobre o que ele fala? Vamos entender o que o infográfico fala? Muito bem. E a última atividade, vamos fazer o seguinte? A gente já viu que o infográfico tem
é um tipo de texto com algumas características. A gente viu que o texto de divulgação científica tem algumas características e a gente conseguiu fazer uma conversa com a nossa família através de infográficos que a gente levou para casa. Lembra que vocês tiveram um infográfico sobre assuntos ligados a redes sociais para conversar com os pais de vocês, com os familiares, com os amigos? Pois bem, olha como o infográfico conseguiu circular em todos os sentidos. Ele deu suporte para vocês fazerem uma conversa com a família, ou seja, uma exposição oral. Ele deu suporte para um texto de divulgação científica. Então, o infográfico, ele é um importante suporte, um importante texto para que facilite a nossa leitura em muitos aspectos do dia a dia, tá? Então, a última atividade é exatamente sobre essa. Vamos ver as características de cada tipo de texto? Então, vocês vão pegar a tabela, aqui tem uma tabelinha, e vão pintar um pouco. O que a gente vai fazer? Vocês vão pintar, de acordo com as cores que eu pedi, as características de cada tipo de texto. Então, o que tem na exposição oral? Lembra que eu pedi para vocês que vocês fizessem pausa para ouvir quando a outra pessoa falasse? Então, isso é parte da exposição oral. Quando vocês estavam falando, as pessoas ouviam, e quando vocês ouviam, outra pessoa falava. Então, isso é o quê? É uma característica da exposição oral. E a característica do infográfico, lembra? A gente já falou. O infográfico, ele tem textos, ele tem imagens, ele serve de suporte para uma leitura mais fácil, certo? Ela tem o infográfico tem um apelo visual. E a gente acabou de conhecer o texto de divulgação científica, que ele também tem características, certo? Ele não é baseado em dados, ele demonstra pesquisas realizadas. Então, para a gente guardar, vamos pintar cada quadradinho com a característica referente a esse tipo de texto que a gente viu, ok? São 3 tipos de texto: exposição oral, infográfico e divulgação científica. Muito bem, essa foi a atividade da semana, eu espero ter podido ajudar e semana que vem a gente se vê de novo. Beijo e saudades!